É. Sí, hay que verificar aquí. Olá, som. Provando voz. Ei. Todo rato quer um gato, todo prato quer fome. Deixa eu ver uma... Levou aí? É isso. Vale, pues se puede aumentar un poquito. ¿Graves? No, aquí no. Un poquito. No sé. Solo un poquito. Vale, ok. Vale. Queda medio entendida. Sí, pero no estoy seguro. A coisa parecia fria antes da luta começar. Na roda as trovengas surgia, girando veloz pelo ar. Eu pulei. Oi. As trovengas girou. Um pouquinho aqui, só um chiquito.
A estrovenga girou. Ok. Olá, boa noite. Não, eu queria pedir, incluso que dejar as luzes. Mira, primeira coisa, pedir desculpa pela mistura de idiomas que provavelmente eu vou fazer hoje. Porque como o tema da nossa conferência, que a gente chama de conferência brasileira, que já me chamam assim na Galícia, porque eu sou um brasileiro galeguizado, que vivo ali há 7 anos. Antes de mais nada, queria agradecer a presença de todos e queria apresentar esses dois grandes músicos e parceiros de banda, que Paulo já nos acompanhamos, eu nem falo que ele me acompanha, nós nos acompanhamos há uns 5 anos pelo menos, tocando junto, então 6 já, né? Passa rápido. Direto de Salvador de Bahia, mas que vive lá, já vi que tem baianos por aí, já tem... Levanta a mão quem é baiano. Que um humorista lá na Galícia, chamado Carlos Blanco, fala assim: se destacar como percussionista na Bahia é o mesmo que destacar de gaiteiro e urtigueira, que é um sítio super folk da Galícia. E aqui ao meu lado esquerdo, o senhor Paulo Silva. Um aplauso para ele. Aqui do meu lado direito é o nosso representante dessa mistura brasileira com a música do mundo, com a música galega, que é um super musicaço também, que entrou na formação, que agora eu já não vou arriscar se é 1 ano ou 2, creio que é 1 ano e meio, por aí. Um ano que chegou, que nós lançamos, eu lancei um CD chamado Som Brasileiro. Som na Galícia é Soul. E esse CD foi resultado de umas jam sessions, esses encontros musicais que fazemos na Galícia. Eu promovia toda segunda-feira, esse aqui, o Som Brasileiro, colorido como tinha que ser. E nessas jam sessions que eu chamava, estava eu, Paulo, e o Serginho Salles, um grande pianista, que era do Só Pra Contrariar. Na época o Só Pra Contrariar estava separado, e nós pegamos o Serginho para tocar com a gente. Ficou ali na Galícia 7 anos, e quando voltou o grupo, ele foi ao Brasil de férias e não voltou mais, porque estão celebrando 25 anos no grupo. Aí eu falei: pai, a gente perdeu um grande músico, que é o Serginho, mantemos um grande amigo, mas ao mesmo tempo ganhamos o luthier, que são os instrumentos galegos que gravamos aqui. Que nessas jam sessions, como eu falava, cantava música brasileira, algumas composições minhas, outros clássicos da música brasileira, mas sempre com convidados galegos ou daqui dessa zona de Valladolid. Havia um baterista que tocava muito bem. E nessas jams que eu fiz ali, eu ia falar fishing, que eu fiz ali por 4 anos, surgiu a ideia de fazer esse trabalho, que é uma mistura natural das nossas culturas. Então, mais do que falar sobre o Brasil hoje aqui, sobre bossa nova, samba, que são os tópicos que todo mundo já fala, já conhece, eu sugeri à universidade para falar sobre a mistura, sobre a diversidade e alcance que a música pode ter quando estamos abertos para cruzar as pontes. Inclusive o Lenine fala: a ponte não é de concreto, não é de ferro, não é de cimento. A ponte é até onde vai o meu pensamento. A ponte não é para ir nem para voltar. A ponte é somente atravessar, caminhar pelas águas desse momento. Essa letra, para mim, eu creio que é o resumo dessa nossa missão brasileira na Galícia. Tentar fazer essa ponte natural, sem forçar essa mistura de som. Foi uma mistura totalmente sincera e natural, que é usar a nossa brasilidade, os instrumentos que depois a gente vai tocar um pouquinho também, que é interessante, como que a gente misturou o cavaquinho, que é o instrumento de samba, na música galega. Como a gente meteu esses instrumentos super raros pra gente, brasileiro, a sanfona, na música brasileira, no forró, famoso forró brasileiro, como se toca um forró com sanfona. E é assim, essa mistura foi surgindo nesses encontros que fazíamos todas as segundas-feiras, nesse lugar chamado Borrequita de Belém, um bar para 40 ou 50 pessoas, mas ali que nasceu tudo.
Então, vou falar brevemente da minha história musical. Mas aí eu comecei tocando guitarra com meus 8 anos de idade, minha mão nem cabia no instrumento. Aí depois eu comecei tocando cavaquinho, não gostava para nada de música popular brasileira, não queria nem escutar. A minha irmã tocava bossa nova no quarto do lado, na habitação do lado. Eu passava, fechava a porta, sabe? Não queria saber de música brasileira. Um dia, com 12 anos de idade, eu tocando cavaquinho já um pouquinho, bati na porta dela, abri, vou tocar contigo? Aí ela quase se chorou inteira de emoção, porque o irmão dela mais pequeno, resolveu tocar bossa nova com ela no quarto cavaquinho. E minha história foi muito assim, da intuição, de pegar um instrumento e investigar como seria esse instrumento, independente para que é usado, né? O cavaquinho é genuinamente de samba, mas a gente pode usar o cavaquinho na música galega. Então, resumindo, a minha história seria assim: cheguei na Galícia com esse espírito de multi-instrumentista, querer tocar de tudo, que é um pouquinho complicado no Brasil. No Brasil tem aquela cultura do virtuoso, tu tem que ser o melhor do mundo nesse instrumento que tu toca. E a verdade é que eu não sou o melhor do mundo em nada. Eu gosto de tocar o bandolim, gosto de tocar o cavaquinho, gosto de tocar guitarra, gosto de tocar percussão. Mas assim, não, a minha intenção, eu toco baixo, mas na Galícia me abriram essa possibilidade. Aqui você pode ser multi-instrumentista e me chamaram para 10 mil trabalhos, que o mercado era de multi-instrumentista. Então ali essa abertura me deu essa liberdade de provar as misturas. E aí, claro, a minha história, a partir do momento que eu cheguei à Galícia com essa liberdade de tocar meus instrumentos, fui convidado para gravar um CD aqui, outro CD ali, e lá e tocar aqui com um cantor mais famoso e com a Uxia, que é uma grande cantora galega. Mas os resultados têm sido muito melhores do que o meu esperado, porque com essa intenção de fazer mistura, eu acabei sendo adotado por essas pessoas do bem. Eu chamo de pessoas, melhor do que músicos e divas, são pessoas do bem que querem estar cercados de músicos que também estão afim de fazer essa mistura do bem. Então, resumindo, a minha história é essa aí, de multi-instrumentista, intuitivo, na faculdade, e agora sou músico. Acho que o músico tem que aprender todos os dias, tem que estar escutando o melhor que há de mistura, e se não for assim, eu acho que a música não existe, que a música tem que fluir. Por isso que eu estou bem cercado, estou bem acompanhado de 2 músicos que também pensam assim: música, mais do que ensaiar, mais do que estar estudando ali, estudar é importante, mas mais do que ficar estudando, é estar sentindo o que está acontecendo ao seu redor. Então, vamos falar um pouquinho aqui do meu companheiro aqui à esquerda, o nosso baiano. E assim, não, eu, na verdade, também levo assim, como 6 anos e meio, quase 7 anos na Galícia. Sérgio leva 8, né? 8. Então a gente coincidiu uma vez que tinha um músico brasileiro que me chamava para tocar, e de repente um dia a gente coincidiu em Santiago de Compostela, que eu vivia em Vigo ou em Pontevedra, e a gente coincidiu no show que a gente ia fazer junto. Aí, na mesma hora que a gente se viu, assim, ele com aquele sorriso, aquela simpatia dele, aí eu olhei pra cara dele assim: ah, você toca pandeiro? Eu também. Aí começou a tocar pandeiro, os dois tocando pandeiro junto, e aí já foi pra cima. Virou a festa. Virou, tipo assim, amor à primeira vista. Mas musicalmente e nada, pessoalmente também. Somos bons amigos e estamos sendo grandes parceiros musicais. E, na verdade, eu cheguei ali, assim, como a gente fala, de paraquedas, né? Cheguei porque um amigo meu, que era filho de um galeiro, disse: ah, vem pra cá que eu queria ir pra Barcelona, né? Que eu falo, em Barcelona acontece tudo, tem muita possibilidade, que na verdade não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim, a gente viu, é super caro lá. Então ele falou: vem pra aqui que a qualidade de vida aqui é boa, a comida é boa. Eu falei: então vamos pra lá, se a comida é boa, vamos pra lá. E tem praia e tudo. Eu falei: é como Salvador da Bahia. Mas faz um frio danado. A primeira vez que eu entrei na praia de Samil, eu fui correndo assim, me joguei, e pulei de volta. Esse é o grande choque dos brasileiros, e depende da música, né, que a gente está falando. Sim. Aqui de musicalmente. O primeiro choque dos brasileiros é o choque térmico. É o choque térmico. Depois do choque térmico, que sofremos lá naqueles primeiros meses, tudo fica bem. Porque tu trocaria a Galícia agora por outro lugar?
eu acho que é difícil, já estamos muito... Só para Salvador, né? Só para Salvador. E não é barrismo, nada disso, é porque quando você já tem amigos, é que eu nunca fico, no meu caso, né? Nunca fico num lugar, num sítio, pelo trabalho ou pelo dinheiro, eu fico onde eu estou me sentindo bem. E casualmente eu cheguei ali e me senti bem, fui acolhido, adotado, fui ficando. Sim. Não foi escolhido, né? Foi a mesma coisa comigo, com todos, com o Serginho. O Serginho só voltou porque tinha uma oportunidade boa, mas ele gosta muito de lá também. A gente era o trio, né? Que foi sempre muito lindo. E só já que Paulo esqueceu, eu vou falar por ele. Ele tem formação também, nada autodidata, tem um ouvido muito bom, mas ele estudou música. Eu estudei mais de 10 anos música clássica na Universidade Federal da Bahia, mas não cheguei a me formar. Eu estava no terceiro ano, que só faltava um ano para me formar, e eu falava, não aguento mais música clássica, aí vim para quê, para Galícia? Aí eu falei, vibrafonista, toca super bem vibrafones, música clássica, muito bem. Eu queria tocar música popular, jazz, mistura, sempre gostei, como o Sérgio, né? A coincidência também foi porque em Salvador eu sempre fazia isso, porque como quem é de Salvador, ou quem é da Bahia, ou que conhece basicamente o Brasil, e que já foi, sabe que ali você tem que fazer de tudo mesmo para se virar, para comer, para sobreviver, e no final das contas, né, já é parte da cultura brasileira a coisa da mistura de raças, a miscigenação sem fronteiras, do Brasil, claro, digo assim, já de pele, de maneira de pensar, essa coisa de absorver a cultura de fora e misturar com o nosso, principalmente a música popular. E isso sempre foi forte, eu sempre fiz um pouco de tudo também com o Sérgio. E aí, no final das contas, nada, a gente leva tocando muito tempo e a minha história é similar de Sérgio, a gente toca com um monte de artista, também tá... Então, Paulo também atualmente está na banda dos Pontes, dos 12, então, ao mesmo tempo a gente toca em projetos separados, sim, alguns projetos separados e muitos juntos. O CD é basicamente eu, Paulo e Serginho, com 43 convidados, não podem imaginar quantas pessoas gravaram nesse CD do Som Brasileiro. Foram 43 convidados da Lusofonia. E vamos apresentar um pouquinho essa nossa conferência. Na verdade, é um resumo disso. Como a pessoa pode chegar num país ou numa região não totalmente distinta do Brasil, mas culturalmente distinta do Brasil, e conseguir juntar de uma maneira amigável e fraterna. Que eu acho que a música tem esse poder a música tem esse poder de juntar as pessoas. Então, fala um pouquinho agora da sua história, Gautier. Um pouquinho mais, que ele é tímido, mais do que eu não pareço, mas sou. Bueno, boa noite. Primeiro de nada, idesme disculpar, vou a falar en galego, porque así podemos manter unha conversación natural tamén entre nós, creo que máis ou menos estamos nun contexto lusófono e de bilingüismo, así que en cualquier caso, pediría tamén disculpas en caso de que alguén non me entendese moi alá. Un caso moi peculiar. Eles dicen que non é nin brasileiro, non somos máis nada, nin galego. Nos ali vemos que falan parecido ao galego, pero tamén, bueno, en cualquier caso. Ben, eu nací en Galicia e ali no contexto no que comecei a música sempre foi unido ao que é o ambiente da música tradicional e popular. A miña formación comezou tocando a gaita e aprendendo gaita. Eu son da provincia de Ourense. Pouco despois fui combinando tamén co ámbito máis de conservatorio, onde inicialmente me iniciei no piano e despois continuei co violín. Inicialmente formación clásica, así nese sentido sí que me parezco a Paulo, non? Ainda que continuaba a miña formación tradicional, pouco a pouco foi sendo a que máis sentido para min personalmente tiña. Me parecía super interesante poder combinar, bueno, era un neno, tampouco é que a mí me parecera interesante, me parecían interesantes os meus pais, pero en cualquier caso moi agradecido. A mí realmente me engancha esa posibilidad de descubrirme ou redescubrirme a mí mesmo
a través de diferentes instrumentos cada vez, como ponerte a prova de alguna maneira, non? E, bueno, neste contexto da música tradicional galega, pois, onde non todo é celtismo, falaba ainda con un amigo aquí a hora de comer, non é todo celtismo, porque a veces o concepto da música galega por falsas conceptualizacións parece que está unido á música celta, ¿no? E todos conocemos o festival céltico de Ortigueira e tal, pero realmente a música popular, tradicional galega é unha forma máis de música tradicional peninsular, é dicir, lóxicamente se parece moito máis, e eu que son do sur, de Ourense, se parece moito máis ao que coñecemos e tocamos de forma tradicional, ao que se toca en Peña Parda, que o que se toca en Dublín, eso está clarísimo. E sí que é certo que desde quizáis finais dos 80 e principios dos 90 ven tecéndose unha corrente apoiada por xente do mundo artístico e tamén cultural galego basado na lusofonía, non é unha cuestión política, é unha cuestión cultural da que quero falar, non? O primeiro sitio onde se puido ollar era a zona do Miño, que realmente é unha zona de mixtura, do que vimos a falar hoxe, de mixtura, e iso foi un pouco que chamou a atención e saliu esta corrente pensando de que, oye, aquí hai unha vía de expresión, unha vía de comunicación, al menos no artístico, con posibilidades inmensas, o sea, tecemos líneas cara Portugal, que temos ao lado, tecemos líneas cara África, cara cualquier parte do mundo, e para, desde o punto de vista artístico do músico, que creo que é no que realmente pensamos cando traballamos tremendamente enriquecedor, non? Entonces, pois, esta corrente foi en aumento, inicialmente, pois, os proxectos de comunicación entre músicos galegos, interés de músicos portugueses por Galicia, máis adiante, pois, Brasil, e aquí temos entre nós a esta xente que veñen a aventura musical, viñeron a aventurarse, non? E é o que temos, unha dos ámbitos nos que se está movendo a música ali, non? Entonces, eu, agora, dende o punto de vista máis pragmático, el me chamou porque, non, vou dicir en confianza, porque non quería un multiinstrumentista. Un multiinstrumentista? É que el seguiu, empezou a chamar a tanta xente, claro, xa se día, está chamando a este, que se un violinista, que se outro violinista, un zaponista, e ao final era difícil chamarlos a todos para ter un trío, non? Exato. Mas foi através da Inês, uma grande amiga que me ajudou a produzir esse CD, Inês Portela. Eu falei, Inês, necessito de um músico, multi-instrumentista, boa pessoa, bom, guapo. Podia. Ela falou, na hora. Que é um amigo dela e guapa brincadeira, mas ele é. Interessava ser bom músico e multi-instrumentista. Mas aí a Inês me disse, tem um amigo que toca gaita, toca flauta, toca sanfona, e toda a sonoridade do teu CD podem, eu ia falar vocês, vós podem reproduzir esse som do som brasileiro ao vivo com trio. Eu falei, perfeito, porque para viajar com trio, sabem que é muito mais fácil de produção, apesar de não imagino o trabalho que é da montar isso aqui, que são 5 instrumentos, ele toca 4 instrumentos, o Paulo, toda essa, chamamos de parafernália percussiva. E vamos tocar um pouquinho, porque não é só falar também, temos que mostrar um pouquinho como funciona essa mistura. Na minha vida eu fui pro rock and roll, que ainda bem que eu fui parar nesse mundo do rock, porque quando eu voltei pro choro, pro cavaquinho, pro bandolim, eu voltei com a pegada e uma concepção do chorinho com a pegada mais forte do rock. Então, uma pessoa que tocaria, por exemplo, o brasileirinho mais tranquilo, que seria o... Quando eu pegava o cavaquinho, eu já fazia...
coisa da influência do rock brasileiro normalmente é rápido. E eu dobrava a velocidade do brasileirinho pela influência do rock. E essa proximidade do samba, do cavaquinho ali do Rio, eu pensei em fazer nessa conferência, assim, intuitivamente, um pequeno passeio por alguns estilos brasileiros, por exemplo, o chorinho, que é o precursor do samba, tocar assim, 30, 40 segundos de cada canção, para que, à medida do possível, todos possam perceber a diferença de pulsação do choro antigo para o choro um pouquinho mais novo e o choro contemporâneo, né, para fazer uma passagem. Depois vamos um pouquinho para o Nordeste, né, um pouco como que é o forró lento, como que é o forró mediano, como que é o forró mais rápido. Fazer assim um passeio musical. E depois como isso, vamos fazer isso rapidamente para que não ficar muito aburrido e muito larga a nossa conferência. Depois vamos pegar tudo isso que a gente mostrou aqui pequenininho e juntar com o Gautier, né, para ver como que fica isso misturado. Então pensei assim, intuitivamente, um chorinho de 1870, algo assim. Não tenho formação clássica, já expliquei. Eu estudei umas coisinhas escutando fitas. Está sonando um pouco, um minutinho. O chorinho é chamado Som de Carrilhões, do João Pernambuco, é só instrumental. Carrilhão é aquilo ali. Um trechinho, que é mais ou menos isso, olha. É caso clássico. Um trechinho. O choro canção é mais melodioso, que é. Teria que ter o piano. O brasileirinho é como se tu escuta, é o brasileirinho, é o brasileiro. Ou o tico-tico no fubá, que é... Tocamos um pedacinho do brasileiro. Seria aqui. Ele começa lentinho. Hoje eu tô falhando, velho. Da música galega, já tem muitas músicas que tocamos lá na Galícia com a viola caipira. E vamos tocar um improviso chamado Ovo, já misturando a viola caipira com o violino, que não tem uma forma, é um improviso. Peço, cada dia sai de uma maneira diferente. Chama-se O Ovo.
Paulo Silva, bebê, Amarelo. Sérgio Câmara. E agora, para escutarem como soa esse instrumento assim misturado, tocamos um pedacinho só dos quereres, a intro e a primeira parte. Sim? Aí tem que afinar, claro, a cada... Só um pedacinho da canção. Todo rato quer um gato, todo prato quer a fome, todo nome um objeto, todo veto um plebiscito, todo mito quer a morte, toda sorte quer o dado, todo dedo quer o toque, todo choque é carbonização, todo choque é carbonização. Quero banhista, minha vista quer paisagem, o machado quer floresta, todo macho quer o pau, tudo quer e tudo pode, tudo afirma e tudo nega, tudo pega e tudo pega, pega bem ou pega mal, tudo pega e tudo pega, pega bem ou pega mal. Todo prato quer a fome, todo nome um objeto, todo veto um plebiscito, todo mito quer a morte, toda sorte quer o dado, todo dedo quer o toque, todo choque é carbonização, todo choque é carbonização. Na mudança não descansa, vamos embora fazer o sol raiar, deixa o gosto do prato na balança, quem quer a comida tem a lança, que faz os opostos se juntar, que faz os opostos se juntar, que faz os opostos se juntar. Queria agradecer muito a presença de todos. Estamos fechando aqui a nossa, eu chamo de conferência musical.
E antes de fechar assim também, se tem alguma pergunta, eu queria agradecer, porque eu já agradeci ao Amable, a Sandra, que nos tiveram a ideia, né, dessa coisa, a Elisa, que foi o primeiro contato que eu falei sobre essa conferência, com a ideia que eu tinha de, já que íamos tocar aqui perto, fazer a conferência. As pessoas da universidade, que é o Ángel, o Vicente, todos que foram facilitando para que a gente chegasse hoje aqui e fizesse esse... Começamos com eu. Bom, muito boa tarde a todos. Eu me chamo Fernando de la Rua, sou natural de Itapeva, no interior de São Paulo. Filho de pai espanhol imigrante lá e mãe brasileira. Sou músico, dediquei isso toda a minha vida, me dedico a isso desde os 20 anos de idade. E agora vivo aqui em Madrid. Passei um pouco por São Paulo para estudar, né? E depois, no ano 2000, eu passei a morar aqui em Madrid. Trabalho com música aqui, basicamente com música flamenca, porque lá a gente divulgou muito essa linguagem, né? E também música brasileira. O primordial foi um pouco da origem do meu pai, né? Que meu pai se criou aqui, em Aravaca, que é em Madrid, é uma cidade vizinha de Madrid, hoje é um bairro de Madrid praticamente. E meu pai tocava um pouquinho, tudo, né? Mas nunca profissionalmente. Aí ele foi para o Brasil com toda a família e levou um pouco isso para mim lá, né? E foi aí que eu comecei a descobrir o flamenco. Eu sou músico de formação flamenca, né? Antes do flamenco eu toquei música clássica um pouco, né? Música brasileira, rock and roll, como todo o início que a gente tem lá no Brasil, né? Mas eu me dediquei totalmente ao flamenco. Isso a partir de 88, mais ou menos, 1988. Então, a parte disso, do que meu pai buscar uma coisa que talvez que meu pai não teve aqui, né? Eu vim motivado pelo flamenco também, né? Minha esposa dança, é bailarina do flamenco, então a gente veio juntos buscar esse aprimoramento, vamos dizer, né? E esse encontro com a gente mesmo, né? Da nossa identidade. Então eu estou aqui há 14 anos, trabalho com flamenco em Madrid, em tablados de flamenco, com grupos de flamenco, viajo muito para outros países, né? Tenho viajado muito ao Brasil, que agora é um país que tem muito flamenco, né? Também. E basicamente eu vim pelo flamenco. E estando em Madrid, estando na Espanha, eu redescobri a música brasileira na minha vida, né? Desenvolvi um trabalho meu solo também, gravei um disco meu que eu fusiono o flamenco com a música brasileira, né? Elementos de música brasileira no violão flamenco, né? Enfim, é um pouco assim a minha história. Boa tarde, meu nome é Rodrigo da Mata, sou natural de Niterói, Rio de Janeiro. Eu estou no meio da música, acho que há uns 17 anos já. Comecei no samba, no Rio, como bom carioca, não da gema, niteroiense, né? Comecei no samba e no choro. Tive algumas bandas de bossa nova, enfim, acho que eu dei uma girada um pouco por tudo. Não sou músico de formação, sou músico de alma, acredito eu. E vim parar na Espanha porque eu trabalhei durante muito tempo numa empresa no mundo corporativo e fui transferido para a Espanha faz 2 anos. Quando eu cheguei aqui na Espanha, parece que a fadinha encantada veio e fez assim, jogou um pozinho de pirim-pim-pim em mim. Aí eu conheci esses rapazezinhos aqui que estão ao meu lado, por via de um amigo, né, que é o Gabriel, que veio pra cá e tal. A gente começou a fazer o primeiro show tal, e de repente eles já tinham uma formação de banda antiga e a gente meio que retomou, criou a banda Garoa. E aqui estou eu, fora da empresa que me trouxe pra cá, dedicado 100% à música, à arte. E é isso. Olá, meu nome é Juan Tomás Álvarez. Na verdade eu venho de Curitiba, né? Sul do Brasil, né? Capital do Paraná. Morei ali 25 anos, fui estudar música, aprendi muito. Foi ali que conheci o Fernando, comecei a me interessar pelo violão flamenco e depois vim para cá para aprender mais violão, né? Não pensei que ia trabalhar com música brasileira aqui até que inclusive o Fernando. E a gente montou o projeto ali de começar a trabalhar com o choro. E assim, já acho que a gente tem uns 6, 7 anos, né? Então, tentando levar a música brasileira. Sim. Na verdade, antigamente chamava-se choro ibérico, no início. É porque assim, eu comecei tocando num lugar em Madrid, num bar brasileiro que tinha lá, que chama Cabocla. A gente começou a tocar, era um quarteto, né, também.
e com outros integrantes. Era um amigo meu também da minha cidade, lá de Itapeva, que morava em Madrid, e um outro rapaz de Olinda, também morava em Madrid, e um percussionista de São Paulo, o André Belisário. E ele que queria organizar, vamos fazer. E eu também estava querendo, né, tocar choro lá e tudo, né? Era complicado achar alguém que gostasse, né, na época. Em Madrid era mais difícil, né? Então a gente começou a fazer vários dias de choro lá, tipo a cada 15 dias, né, uma noite de choro. E com o tempo aí acabei tendo contato com o Tomás outra vez aqui, né, em Madrid, que eu já conhecia pelo Flamenco, né? E desde essa época a gente começou a ter mais admiradores pelo choro. Depois esse grupo se desfez porque cada um foi para um lado, viajou. Eu fiquei dos 4, só eu que estou em Madrid, né? Aí acabei com o Tomás, a gente acabou fazendo uma outra formação com outras pessoas, até quando chegou o Rodrigo. 2011, né? Que também é um grande incentivador e estava cheio de iniciativa e tudo, né? Porque é complicado a gente ter essa iniciativa por nós mesmos, né? Sempre procurar um lugar para tocar, e então não, vamos fazer. Ele veio com muito gás, com muita vontade e tudo, né? Pô, legal, ótimo, foi a pessoa ideal que a gente precisava mesmo para fazer. E aí vamos fazer ideia, tá, que nome a gente depois vamos fazer um grupo, né? E tal, de repente grupo que Garoa, que é a palavra bem brasileira, né? E aí desde 2011, né, mais ou menos, a gente tem essa formação. E fazemos noite de choro assim em alguns lugares em Madrid. Fixos, contra-fixos. Ano passado a gente teve por Lavapiés, a gente fez mais de 40 shows na Lavapiés. Quase toda sexta-feira. Sim, quase toda sexta, alguns e shows também. Mais choro que outra coisa. Incrível, choro. Sempre muita gente. O legal que a gente sempre considerou também o local que a gente toca como um portal para trazer amigos que são músicos. Né? Sim. Então a gente sempre teve esse caráter de agrupar, né? A gente faz um concerto, mas é jam. É um concerto, mas é uma jam também. Sim. Porque aqui esse conceito de roda de choro é diferente, né? De forma como no Brasil, né? Como no Rio, por exemplo, né? Não é tão descontraído, né? Quer dizer, acaba virando um concerto. Então a gente começa a tocar, as pessoas tudo caladas, todas quietas, tudo, né? Mas mexendo no brilho. É ótimo, né? Porque no Brasil você está numa roda de choro tocando num lugar, o pessoal está conversando, né? Então é diferente a energia, né? Mas, enfim, o caráter é esse mesmo, fazer o jam, convidar amigos, músicos e as pessoas que apreciam essa música, né? E a ideia realmente é divulgar na medida do possível, né? Que a gente pode também, porque todos temos atividades também em outras áreas também, né? De música. E eu acho também que a coisa legal da Europa é que ela é muito permissiva, né? Tipo, no sentido musical, ou seja, a gente... Tivemos músicos lá, chegou um dia um cara com um contrabaixo gigante, tem um grande amigo nosso que é o Andrés Barreira, também que toca xilofone, por exemplo, que é lira, né, que chama aqui, que é incrível. E volta e meia passam uns caras que tocam gaita e tocam não sei o que, harmônica, então fica um negócio também, uma roupagem diferente, assim, né? E as pessoas gostam, a gente nota que as pessoas gostam porque o choro é uma música que não foi tão ouvida aqui. Como o samba e a bossa nova, como a gente conhece, né, hoje, ainda não foi tão... Tem, lógico que tem, na França tem, na Itália tem bastante, né? Mas aqui na Espanha, por exemplo, ainda mas as pessoas que ouvem gostam pelo próprio caráter que o choro tem, né? A música do choro, né? Que é essa mistura da música europeia com o ritmo africano, com a identidade brasileira. Então, porque foi a primeira música, né, mais estruturada brasileira, vamos dizer assim. Eu acho que eu vejo do ponto de vista mais musical, vamos dizer assim, né, de estudo acadêmico e de linguagem mais pura, entre aspas, né? Pureza é relativa, mas digo mais tradicional brasileira. O choro, eu acho, dentro do Brasil cresceu muito nos últimos 15 anos. Né? Muita gente jovem, você vê hoje tocando choro maravilhosamente bem. Né? Verdadeiros maestros, assim, virtuosos do instrumento, né? Eu conheço alguns, tive o prazer de conhecer vários deles, né? Como o Alessandro Penese de São Paulo, o Ginga mesmo, que é um compositor mais contemporâneo de violão lá do Rio, o Marcos Tardelli, que é um violonista que tem uma linguagem muito nova agora no mundo, né? Então eu vejo mais por esse lado, que já está sendo muito valorizado fora do Brasil. A parte do mercado, vamos dizer assim, pop brasileiro, eu realmente não estou tão familiarizado. Embora eu tenha tocado com muitos artistas pop lá, quando eu morava em São Paulo, né, em vários estilos, eu não sei como chegou aqui na Espanha, como chega, né, mas eu sei que o samba e a bossa nova continuam sendo a bandeira forte do Brasil.
Sim. Né? E agora eu acho que nós também somos um pouco responsáveis por divulgar o choro aqui, em Madrid principalmente, né? Não tem grupos de choro em Madrid que eu saiba assim, que tenha nome, tenha uma identidade, né? Eu me comunico com vários chorões da Itália, que estão na Itália, né? Brasileiros, na França, em Portugal mesmo, a gente conhece, né? Vários. Aqui em Madrid, especificamente, eu não sei em outras partes da Espanha, talvez tenha até alguma manifestação. Barcelona também, né? Barcelona tem. Mas o meu ponto de vista, eu diria que vejo de uma forma muito positiva o reconhecimento da cultura brasileira e a redescoberta, vamos dizer assim, né? Ou uma nova descoberta para uma nova fase, né? Da cultura brasileira. Eu vejo de uma forma bem positiva. Parece que aquele do ressurgimento do choro também atinge o pessoal daqui. Atinge totalmente, porque você tem também intercâmbio de músicos de lá, muito intercâmbio aqui agora, principalmente na França, né? Com músicos brasileiros que vão para lá. O próprio Gabriel Schwartz vai sempre para a França, toca no Clube do Choro, leva trio quentinho, é bem legal. Então, mais ou menos isso. Eu vejo também que o que a gente está falando aqui da explosão cultural brasileira, ela é o ponto de chegada, mas até chegar a esse ponto passa por muitos meandros do Rio, né? E esses meandros são o que você falou. É aquela parte da música popular brasileira, da popozuda, dessa coisa toda que realmente vende. Que infelizmente, isso pra mim, pessoalmente, eu falo do Rodrigo pessoalmente, chega de forma muito dolorosa. Porque eu me lembro quando eu cheguei na Espanha faz 2 anos e pouco, tava estourando o Ai Se Eu Te Pego. É isso também. E aí o que aconteceu comigo? Eu falei assim, pô, Rodrigo, você né, sempre tava metido no meio da música, tá? Você vem pra Espanha esperando uma coisa, e de repente você se encontra dentro de um bar que começa a tocar música no aniversário de um amigo teu, e de repente as pessoas sabem que você é o único brasileiro no meio dos espanhóis. E eles só falta botar a garrafa e falar, desce na boquinha da garrafa. Aí você fala, isso não é o Brasil. Isso não me representa. Isso não representa o Brasil e a verdade musical do Brasil. Sim, claro. Então isso pra mim, por isso que eu falo, a gente está aqui, a gente tá levantando uma bandeira aqui que é uma bandeira muito pura e que a gente acredita acima de tudo, sabe? Não é balela, a gente não está aqui para fazer música brasileira por fazer, eu acho que é porque a gente acredita que chegar nesse ponto final, assim. Então tem essa coisa que pra mim seria muito interessante. Eu não julgo a pessoa que gosta dessa música, sabe? Mas eu acho muito forte as pessoas de fora do Brasil olharem pra gente, até desvencilhado da bossa nova, do samba, que é uma coisa que a gente tem ali com futebol, sabe? Não, eu falo que uma vez, numa ocasião, eu toquei com o Chitãozinho Chororó aqui em Madrid. Toquei com eles, porque eles são do mercado pop. Quer dizer, embora eles conheçam a música de raiz verdadeira brasileira, na casa deles, né? Eles, para vender para o público, eles fazem uma música bem comercial. Eu conheci, porque uma vez eu gravei com eles, em 1992, eu gravei com eles um tema que fez muito sucesso lá num disco deles, Planeta Azul, se não me engano. É um tema que fez muito sucesso, Brincar de Ser Feliz, que era um solo flamenco, e eu fazia esse solo na abertura do tema, né? E aí, como eles vinham para cá, eles já me conheciam dessa época, me convidaram para participar do show, e que eles iam apresentar uma outra dupla sertaneja que estava também começando, né, de Rio Preto, que estavam com eles no show. Aí eu toquei com eles e com essa dupla, né? E até minha esposa fez uma participação dançando com Castanhola e tudo, né? Foi lá em Madrid. Mas é uma coisa assim, é a cultura brasileira, sim, faz parte também, né, dos vários mundos da cultura brasileira, né? Vários mundos que tem o Brasil, que de alguma forma acaba refletindo positivamente, né? Porque se a gente faz um trabalho honesto e bonito, né, de música, eu acho que sempre vai ser vantagem para nós, né? De alguma forma, né? Assim como o flamenco representa a Espanha lá fora também. Como o samba representa o Brasil aqui, o flamenco é a bandeira da Espanha também. Em termos culturais, é um lado da Espanha. Como você representa o flamenco no Brasil. Exatamente, a minha história é meio assim, tem os dois lados. Agora eu estou no processo inverso, nesse caso aqui. Entendeu? Lá eu representava a Espanha, no Flamengo aqui eu represento o Brasil. Eu acho que chega a um ponto que todas convergem. No sentido da aberração sempre converge a partir do momento que você tem a televisão. E você tem coisas do tipo fomentando besteiras e porcarias na cabeça das pessoas. Só que aí quando você para e você compara o âmbito cultural de um país em crise econômica no momento da Espanha e um país que está em plena ebulição econômica como o Brasil, você percebe que o Brasil, mesmo em plena ebulição, está muito longe de chegar na Espanha com crise para o apoio cultural. É uma vergonha, eu acho, assim, a gente vê mais ou menos como falta apoio mesmo, como a gente vê os nossos amigos do Brasil batalhando às vezes para poder, para tirar o pão dele ali. E a gente vendo aqui também, que não estou dizendo que aqui é fácil, mas é diferente.
sabe? É diferente. Você conta com uma apreciação, às vezes as pessoas parando para te ouvir e tem um pouco... A valorização é diferente. Do músico que compõe os seus temas próprios é muito maior aqui do que lá. Claro. Né? Lá se fomenta muito a interpretação e tudo, e o trabalho comercial. Claro que aqui também tem esse mercado comercial, né? Mas aqui, de uma forma geral, é mais fácil você chegar nas pessoas, assim, nesse sentido, né? Agora, por outro lado, no Brasil, eu ano passado, falando de uma forma prática, eu tive 3 ocasiões que eu fui para o Brasil, financiado pelo Brasil. Isso nos últimos 4 anos me aconteceu, que nunca acontecia na minha vida. Eu tinha que ir por minha conta e tal. Agora eu vou com passagem paga, com um cachezinho, com respeito ao meu trabalho, sei lá, com muito respeito ao meu trabalho, né, que eu faço aqui. Só que, claro, isso são coisas específicas. Por quê? Porque existe fruto dessa evolução que você mesmo comentou, da liberação das verbas para a cultura, que hoje em dia existe muito mais, né, um incentivo aos projetos culturais. Só que isso não impede que a maior parte da fatia, do queijo é para os que têm mídia e quiseram alguma coisa através de mídia por um tema comercial. Então você vê verbas milionárias sendo direcionadas a um trabalho musical medíocre, mas que se vende muito, né? Nem sei dizer quem. Aí se eu te pego. Por exemplo, se o Teló lá, sei lá quem, vai pedir pro governo, sei lá, vai pedir pelo PROAC, sei lá, vão liberar. E vai ter uma captação de recursos gigantesca, como teve, não sei quem, uma cantora famosa, né? Ao passo que existem 1 milhão de trabalhos culturalmente interessantes no Brasil que recebe uma fatiazinha de 1% de tudo isso. Agora, eu acho que sabe o que vem também por trás do pano? É porque eu acho que quando você para e tenta analisar desde um ponto de vista de educação, você vê que o povo brasileiro, de repente, em sua forma geral, você pega a grande massa, 200 milhões de habitantes e tal, a grande massa da população não está preparada para entender uma música mais de qualidade, mais sofisticada. Aqui as pessoas têm educação no básico, a gente vive uma crise educacional no Brasil, sempre viveu, né? Então as pessoas têm essa dificuldade e o que vende de repente não é isso também, porque se vendesse isso, ia ter investidor para fazer o Fernando Elaru, o Juan, o Rodrigo, o Bruno, a galera ganhar dinheiro, porque, sabe? Formação cultural. É isso, acho que vai um pouco por aí também. Arroz, feijão, paçoquinha. Eu sinto saudade da minha família. Eu não sinto Eu não sinto saudade do Brasil. É um sentimento meu. Assim, eu não sinto saudade do Brasil de falar, eu quero viver no Brasil e tal. Porque eu tenho aquela coisa que nem você também, de vir buscar alguma coisa. A comida. É isso, é a comida, são os amigos, é o entorno relaxado que a gente tem no Brasil, que eu acho que você não tem em nenhum lugar do mundo. Eu não sei, eu já questionei muitas vezes se eu voltaria. Eu com a minha esposa a gente questiona bastante isso, né? Sobre se você voltaríamos ao Brasil, como seria, né? Se a gente voltasse. Voltaria para São Paulo, que a gente viveu muito tempo lá, não voltaria para uma cidade menor, né? Então a gente sempre tem esse conflito. Eu acho que o imigrante vive esse conflito, meu pai tinha esse conflito. Todo dia. Sempre, né? Meu pai tá lá na Itapeva, quer estar aqui, eu tô com saudade de não sei o quê, quando eu comia Ramon aqui com meus amigos e tal. Aí tá aqui, tô com saudade de lá, e tal. Então esse conflito vai existir sempre, né? A saudade vai existir sempre, né? Então eu tenho saudade sim do clima, tenho saudade do arroz e feijão que eu falei, da paçoquinha, porque eu adoro, né? De andar no sítio, sabe? Coisas assim, simples, mas que alimentam o espírito. Eu tô lá e quando eu tô em casa, eu componho. Teve época que eu fiquei uma semana, compus 4 músicas, sabe? Assim, de uma vez. Se inspira, né? Mas é porque, tudo bem, não tô no estresse aqui do trabalho, do dia a dia, mas eu tô no Brasil, que é o lugar que só que realmente a relação de voltar a morar, isso é um pouco, não sei agora mesmo não, assim, é uma contradição. Sim. O futuro não sei, por enquanto, mas talvez depois mais velho sim, só que é aquela coisa de música, a gente vive muito presente, né? O músico sempre, o futuro você vai deixando, né? Claro, o programa também, mas não, normalmente o artista procura viver mais em função do presente, né? Então, de repente para mim é um pouco mais fácil pelo meu momento de vida. Eu levo 2 anos e pouco, vocês levam muito tempo fora do Brasil já. E para mim, nesse momento, acho que não. Acho que eu tenho, assim como o Fernando falou, aquela coisa de família, de vir buscar alguma coisa. Eu com a minha família portuguesa também, pai e mãe, aquela coisa, eu tenho
Sempre que eu vou a Portugal, me arrepio, todo o cabelo fica em pé, uma coisa louca que eu falo assim, tem que ficar aqui para ver o que é. Um exemplo concreto dessa contradição é que eu estava lá com o Flamengo, trabalhando com o Flamengo a vida toda, só falava o Flamengo. Quando eu estou aqui, eu falo de música brasileira sempre. É aquela coisa do, mas é saudosismo, sim, sei lá, e se for, e aí? Eu acho que sim, mas o problema, sabe qual é? Que eu sempre estou em Matrix, eu nunca estou lá nem aqui. Entendeu? Então a minha música, o que é? Lá eu sou considerado um espanhol. Ah, você é o espanhol. Ah, o espanhol é isso. Lá tá perto fala assim. Aí chega aqui, o brasileiro que toca flamenco, que gracioso. Que vai, tá? Então é sempre assim. Então eu não estou em nenhum lugar nunca. Mas tudo bem, porque minha música é fruto disso. Então minha música é uma outra coisa. Claro. Então eu me agarro a isso. É isso mesmo. Então me deu, acabou. É a minha identidade. É a fusão, ou não, né? É a fusão que cria a sua identidade. Né? É isso basicamente. Basicamente. Mas você pode começar. Fala aí que eu vou pensando aqui. É melhor. Eu também quero. Já te deu o close, cara. Botou na prensa. Do ponto de vista musical, que realmente eu me encontrei aqui na Espanha, né? E estou muito feliz de estar aqui. Não me arrependo das decisões que eu tomei até hoje. Não me arrependo. É uma experiência única na minha vida, está sendo, né? E vai seguir sendo, né? Não sei se eu realmente vou voltar para o Brasil, eu penso que sim, é um futuro que eu vejo lá na frente também, né? E quero seguir compondo e digo, minha mensagem para os brasileiros que estão aqui é que tentem lutar pelos seus interesses, que tentem focar a vida de vocês para ser feliz e fazer o que realmente vocês gostam. Não vir para cá para fazer uma coisa que você não está a fim de fazer, ou você está fazendo para se manter aqui. Se você está aqui só para sobreviver, volte para o Brasil e procure lá a tua identidade. Se você consegue se descobrir aqui, melhor. Então, se você está feliz... Eu vim para cá pela música, eu não vim para fazer outra coisa. Se eu tivesse que fazer outra coisa, eu quero dizer isso, se eu tivesse que fazer outra coisa, eu estaria no Brasil. Eu batalhei tanto para isso, né? Então, e estou muito orgulhoso de poder tocar choro aqui, que é uma coisa que é uma outra coisa da minha identidade que eu encontrei agora também, né? Que assim como foi no Flamengo, a descoberta do Flamengo para mim foi a descoberta do choro para mim também, né? Então eu me sinto muito brasileiro fazendo isso e é isso, meu conselho é esse. Não sei se eu falei com besteira. Então, eu acredito muito na música brasileira. Às vezes eu acho que isso pode até ser um problema meu, assim, porque eu acho que às vezes isso é muito visceral, assim, na minha vida. E quando eu contei aquela coisinha toda do Michel Teló e tal, isso moveu uma energia muito forte dentro de mim, que era uma de, cara, eu preciso defender essa bandeira. Eu queria muito poder estar fora do Brasil defendendo essa bandeira da música brasileira. E aqui estamos, né, tipo, aliados aqui, 4 pessoas juntas, que tem o Bruno Duque também, que é um excelente flautista, saxofonista também que está com a gente, que é um espanhol que também defende com a gente essa bandeira. Então, em paralelo a essa defesa de grupo, né, como músicos, né, como Banda Garoa e tal, eu também estou desenvolvendo um projeto de pesquisa da cultura brasileira focado no que a nossa cultura se assemelha às outras culturas, digamos assim, a cultura mais conhecida na Espanha de fora hoje, que seria a cultura pop, não tão pop, mas o soul e o funk, né? Funk de verdade, né? Que a gente fala. Quando a gente fala de funk no Brasil é perigoso até. Funk soul, né? Americano que veio e tal, que o Tim Maia teve a função de ir lá e ser deportado dos Estados Unidos e trazer, se unir com o Cassiano e começar a brincar um monte de coisa. Então, assim, hoje em dia, o que eu busco também é estar mostrando para eles que, às vezes, uma música que ele nem sabe que é de um brasileiro e comunica tão bem quanto outra, sabe? Então, um pouco dessa... ver onde elas se chocam, sabe? Até para você poder fazer queixos caírem, porque tem gente que não conhece a música mesmo. E aí sai exatamente do estereótipo e você consegue se meter no nicho, assim, que é diferente. Então, assim, hoje até se você olhar no meu Facebook, tá assim, na minha foto, tá I Trust Brazilian Music, I Trust Brazilian Music. Que é isso, eu acredito, acho que a gente tem uma cultura que ela é apagada, infelizmente, por esses dragões que são a mídia que são os pops e tal. Eu acho que o povo brasileiro tinha que se unir para crescer culturalmente, porque a gente tem muita cultura, mas a gente não é maduro culturalmente.
A gente, comparado ainda, a gente vai chegar, a gente comparado com a Europa, a gente tem 500 anos só de existência, isso é um processo, se você faz um paralelo, você tem essa. Então, a mensagem que eu deixo é essa, tipo, vamos acreditar na música brasileira, vamos fazer música, não é nem vamos fazer música de qualidade, vamos escutar música de qualidade, vamos acreditar, exato, nos artistas que estão propondo essas músicas de qualidade, porque a vida não é só samba, mulata e futebol, que nem as pessoas acham fora do Brasil que a gente é. Porque a gente carrega isso nas costas. A gente, quando tá fora do Brasil, a gente está carregando essa cruz, cara. Estereotipos, tá? Então é isso, é linkado com o que o Fernando disse também, de, cara, se você quiser vir para a Europa, quiser ir para onde for brasileiro, e você não tiver seguro do que você quer, fica no Brasil, porque é o seu lar, é a tua coisa, assim. Não venha se perder nesse mundo que pode ser até um mundo de ilusões, assim, né? É um mundo que vai te demandar muito mais, é um mundo que com certeza vai te fazer crescer, porque você não vai ter o papai e a mamãe do lado, por mais que o papai e a mamãe te dê dinheiro, você não vai ter ele do teu lado para passar a mão na tua cabeça, que o carinho é o que mais importa. Você não vai ter dinheiro que você vai ganhar, que vai compensar a falta de carinho, não existe. Então é um pouco disso, sim. I trust Brazilian music, yo. Bom, tem uma coisa que eu queria falar são palavras que não são minhas, esse é do mestre, do Hermeto Pascoal, que mora lá em Curitiba, por sinal, que segundo ele, a música brasileira é uma das mais sofisticadas, não só do mundo, do planeta. Estou me referindo à música brasileira de qualidade. Então, nisso aí que a gente acredita, entendeu? E isso aí que a gente tem que divulgar, né? Não só os estereotipos que você está falando. E é uma coisa, acho que tem uma correlação, né? Se a música brasileira é muito sofisticada, quer dizer que a cultura brasileira também é muito sofisticada. Né? Então a gente está erguendo essa bandeira, a gente acredita nisso. E agradeço, né? O que a gente tem mais a agradecer. Para mim é uma benção, né? Trabalhar com música brasileira, é um orgulho. E a mensagem que eu dou para o pessoal é a mesma que a deles, né? Se você vai sair do teu país, procura focar naquilo que você quer realmente, né? Acredite naquilo. Se não, fica lá, porque senão você perde. Só isso. Voy a cambiar la pila. David, seguramente voy a cambiar mi pila. ¿Quieres probar ahora o...? No, da igual, no hay problema. ¿Qué hora tenéis? ¿Puedes quitar un pelín de agudos? La tercera de abajo para arriba. Sí, y hay una que coge mucho de... El golpe es El golpe de la más duro. Sí, se ve mucho. Tom. Tú que has hablado poco hoy, claro. Pues va a haber un concierto de Xoro con las piezas más representativas del estilo, ¿no? Más bonitas para nuestro juicio y también que más bonitas quedan con esta formación. ¿Y qué más va a haber? Pues un recorrido por los compositores más importantes de Xoro y
eso, un recorrido por la música de choro de todo el siglo XX, desde composiciones más antiguas del principio del siglo hasta cosas más modernas. Y muchas ganas de tocar también. Bastante. Eso va a ser. Esta noite aqui no Teatro Juan de Encina, em Salamanca, nós, o Grupo Garoa, vamos homenagear vários compositores, grandes compositores do choro. Choro, que é a primeira linguagem musical brasileira, né? O estilo musical brasileiro mais puro, instrumental. E entre eles vamos tocar composições do Pixinguinha, Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo. E a instrumentação é uma instrumentação mais ou menos básica do choro, né? Que é flauta, pandeiro, violão de 7 cordas e cavaquinho. Não percam, a gente começa às 8h30 da noite. 8h30 da noite. E a gente vai até a hora que deixar, né? Normalmente é assim, né? Sempre a gente faz o repertório, ele sempre vai. É isso aí. Valeu, Tem alguma coisa a dizer, meu querido Tomás? Aparezcan los que estén por aquí, los brasileños, los españoles, vénganse, por favor. Por favor, todos. Por favor, todos. Venga, sentirnos. Vamos ser felizes. Isso aí. ¿Por qué? Porque venimos de varios lugares diferentes también. Empezando aquí por nuestro querido solista de flauta y saxo soprano. Él viene de Leganés, Madrid. Es un gran apreciador y aficionado de la música brasileña. Bueno, trabaja en muchos lenguajes musicales, ¿no?, distintos, también con flamenco, ¿no?, y world music en general, ¿no? Lo que sea, lo que sea. Y Bruno Duque. Pues este otro compañero que toca el cavaquinho, que es un instrumento muy característico de Brasil, ¿no? Él viene de Asunción, Paraguay, pero ya vivió muchos años en Brasil, es más brasileño que yo. También en Brasil vivió en la ciudad de Curitiba muchos años, pues allí pues, se aprimoró en los estudios de la música brasileña y del flamenco también. Juan Tomás Álvarez. Aquí, este chaval viene de Niterói, Rio de Janeiro,
¿no? Un gran apreciador y aficionado y músico, también investigador del samba, y nos hemos encontrado hace poco tiempo en Madrid, ¿no? Hace 2 años, ¿no? Más o menos, y pues su instrumento, pues, la percusión brasileña, el pandeiro, también trabaja con otros lenguajes musicales brasileños. Rodrigo da Mata. Y yo me presento, pues soy como una cosa así como, bueno, soy brasileño de un pueblo de São Paulo, de la provincia de São Paulo, que se llama Itapeva. Soy hijo de manchego con brasileña, un tipo así como gañán brasileño y gañán español, con todos mis respetos, ¿no? Nada, que he estudiado. Soy un guitarrista flamenco, básicamente. He dedicado a tocar al baile flamenco. Vivo en Madrid ya hace 14 años. Y bueno, pues estoy aquí también divulgando el choro, que es la música que más me llega en mi país, ¿no? En Brasil. Y nada, estoy muy feliz de estar aquí. Me llamo Fernando de la Rúa. Y nada, la guitarra que toco aquí hoy es la guitarra de 7 cuerdas, que es típica también del choro, ¿no? Que es como una forma de acompañamiento a la melodía principal del solista, ¿no? Que puede ser el cavaquinho, que puede ser los instrumentos de blues. La guitarra de 7 cuerdas tiene la principal finalidad de hacer como una especie de contrapunto o una polimelodía, ¿no? Con la melodía principal. Ya está, nada más. Seguimos tocando.
sentir o calor dos lábios à procura dos teus. E cantar agora com fervor esse amor do coração. É matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz, serei feliz, bem feliz, serei feliz, bem feliz. Carinhoso, Senhor Carinhoso do Pixinguinha. O tema foi composto por Pixinguinha e depois na letra por João de Barro. Posteriormente, ¿no? Posteriormente se hizo la letra. Espera, que vamos a cambiar ahí un momento una cosa. Sí, hay que verificar aquí. Olá, som. Provando voz. Ei. Todo rato quer um gato, todo prato quer fome. Deixa eu ver uma... Ligou aí?
A coisa parecia fria antes da luta começar. Na roda a estrovenga surgia, girando veloz pelo ar. Eu pulei. Oi. A estrovenga girou. Um pouquinho aqui, só um chiquito. A estrovenga girou. Ok. Olá, boa noite. Não, eu queria pedir, incluso que derrar as luzes. Mira, primeira coisa, pedir desculpa pela mistura de idiomas que provavelmente eu vou fazer hoje. Porque como o tema da nossa conferência, que a gente chama de conferência brasileira, que já me chamam assim na Galícia, porque eu sou um brasileiro galeguizado, que vivo ali há 7 anos. Antes de mais nada, queria agradecer a presença de todos e queria apresentar esses dois grandes músicos e parceiros de banda, que Paulo já nos acompanhamos, eu nem falo que ele me acompanha, nós nos acompanhamos há uns 5 anos pelo menos, tocando junto, então 6 já, né? Passa rápido. Direto de Salvador de Bahia, mas que vive lá, já vi que tem baianos por aí, já tem... Levanta a mão quem é baiano. Que um humorista lá da Galícia, chamado Carlos Blanco, fala assim: se destacar como percussionista na Bahia é o mesmo que destacar de gaiteiro e urtigueira, que é um sítio super folk da Galícia. E aqui ao meu lado esquerdo, o senhor Paulo Silva. Um aplauso para ele. Aqui do meu lado direito é o nosso representante dessa mistura brasileira com a música do mundo, com a música galega, que é um super musicaço também, que entrou na formação, que agora eu já não vou arriscar se é 1 ano ou 2, creio que é 1 ano e meio, por aí. Um ano, que chegou, que nós eu lancei um CD chamado Som Brasileiro. Som na Galícia é Soul. E esse CD foi resultado de umas jam sessions, esses encontros musicais que fazemos na Galícia. Eu promovia toda segunda-feira, esse aqui, o Som Brasileiro, colorido como tinha que ser. E nessas jam sessions que eu chamava, estava eu, Paulo e o Serginho Salles, um grande pianista, que era Só Pra Contrariar. Na época o Só Pra Contrariar estava separado, e nós pegamos o Serginho para tocar com a gente. Ficou ali na Galícia 7 anos, e quando voltou ao grupo, ele foi ao Brasil. É isso. Vale, pues se puede dar un poquito. ¿Graves? No, aquí no. Un poquito. No sé. Solo un poquito. Vale, ok. Vale. Pero no seguro, ¿eh?